O horror caiu sobre Suzano nas primeiras horas, mas ninguém na escola estadual Professor Raul Brasil tinha como saber. Yannis Cesário, de 17 anos, encarou o dia como qualquer outro no último ano escolar. O futuro, com o qual ela sonhava, continuaria ligado à vida escolar? Ela queria ser professora? Quando criança, ela gostava de ensinar primos a ler e escrever. Ela também se inspirou em Ione, sua professora na escola pública, e na tia Ana, que lecionava em uma instituição privada. Ela percebeu que um professor vai além de ensinar matemática ou gramática. Acima de tudo, tem a responsabilidade de marcar a vida de seus alunos e ajudá-los a serem fortes quando crescerem. Naquele dia, Ione conversava e ria com colegas no pátio. Todos transbordavam energia como ela e achavam ter a vida inteira pela frente. Mas não vamos nos adiantar. Os massacres escolares são um dos casos mais flagrantes. Os casos mais marcantes vêm dos Estados Unidos, mas também aconteceram em outros países. Um dos episódios mais recentes ocorreu em um município de São Paulo, Brasil. É uma cidade industrial próspera, embora distante do ritmo das grandes metrópoles cariocas. A tranquilidade do local terminou abruptamente quando 2 jovens invadiram armados uma escola de ensino médio. Atiraram sem remorso em todos à frente, causando atrocidade que deixou traumas duradouros e acelerou mudanças políticas e sociais. Quem foram os autores do massacre? Como eles realizaram um ato tão trágico? Até que ponto isso impactou a cidade e toda a sociedade brasileira? Para obter as respostas, precisamos retornar ao dia 13 de março de 2019. O dia em que aconteceu o massacre de Suzano. Se gostarem do tema e quiserem mais vídeos, comentem escola. Sugiram também outros temas para vídeos futuros. Lemos vocês, ok? Agora vamos começar. Aprofundar-se no massacre de Suzano exige conhecer seus autores, Guilherme Tausch Monteiro e Luiz Henrique. Guilherme, nascido em 5 de julho de 2001, teve uma infância difícil. Sua mãe, Tatiana Tausch, enfrentava vícios e dificuldade para manter um emprego. A figura do pai simplesmente não existia. Essa situação levou o garoto e seus 4 irmãos a viverem em ambiente insalubre e sem esperança. Eles encontraram consolo nos avós, Benedicto Luiz Cardoso e Arlete Tausch. Guilherme foi criado por eles e assim teve a oportunidade de receber um pouco de acolhimento. Mas os avós não estavam lá para protegê-lo quando ele ia às aulas. Em 2015, ele entrou na escola estadual Professor Raul Brasil. As ilusões de aprender e começar a construir um futuro desapareceram nos primeiros dias. O caráter introvertido do adolescente e sua acne o tornaram alvo de zombarias e maus-tratos por parte dos colegas. O bullying se tornou insuportável, mas o garoto nunca demonstrou tristeza ou raiva. Na escola ele parecia imune, mas revelava sua dor ao chegar em casa diante das pessoas que o criaram. Para tentar ajudá-lo, Cardoso pagou um tratamento para os problemas de pele dele. Isso ajudou um pouco, mas nunca foi suficiente. Após 2 anos, ele deixou a escola. Sem estudar, Guilherme fazia trabalhos esporádicos como vendedor de fast food. Foi nas ruas que ele se conectou com outro garoto do bairro, Luiz Henrique. Ele havia nascido em 16 de março de 1900 e em 93 era alguns anos mais velho e morava com os pais, o irmão e um avô. Os 2 jovens tinham bastante em comum, acima de tudo, sentiam-se sozinhos. O pai de Luiz o considerava fraco e o havia mandado estudar por 1 ano na mesma escola em que Guilherme havia estudado. Depois de compartilhar essa experiência, os garotos se deram bem imediatamente e logo começaram a ir juntos para todos os lugares. Para os pais e avós de ambos, isso parecia algo positivo. Eles os viam como garotos tranquilos e saudáveis, que precisavam de um amigo. Quando Luiz começou como jardineiro em uma empresa na zona leste de São Paulo, o pai disse a Guilherme que poderia arrumar um emprego para ele também. Não havia dúvidas de que Guilherme e Luiz eram almas afins, mas ninguém ao redor deles poderia imaginar que esse relacionamento acabaria levando a algo muito mais perverso. O vínculo entre Guilherme e Luiz atingiu outro nível quando eles se conectaram por uma paixão em comum: os videogames. Para se distraírem em seus momentos livres, eles iam ao LAN house do bairro. Naquele ambiente isolado, podiam sentar-se em frente ao computador e mergulhar nos jogos de tiro.
Frequentemente passavam horas jogando diante da tela como se os inimigos fossem reais. Tatiana Emota, funcionária do local, já estava acostumada, pois todos os clientes adoravam esse tipo de jogo. Os avós de Guilherme também não se preocuparam, achavam normal ele gastar parte do dinheiro que ganhava trabalhando. A devoção de Guilherme Luiz por esses videogames não se limitava ao cibercafé. Eles continuavam jogando nos computadores de suas próprias casas. Numa noite, Tatiana ouviu o filho gritando para a tela, dizendo em frenesi que eliminaria seu inimigo como se fosse real. Ela não deu mais atenção. Tentava superar seus vícios para retomar a vida. Além dos videogames, Guilherme Luiz compartilhava um interesse pela cultura dark e gótica, explorando cantos mais sombrios. Além dos motores de busca, eles se aventuraram na Deep Web, mais exatamente no Dogla-chan, um fórum que dissemina ideias extremistas, com um claro ódio às minorias e às mulheres. Imediatamente, eles se tornaram usuários conhecidos como Channers. Por serem anônimos, eles tiveram que escolher apelidos. Guilherme passou a se chamar One Guy 55 Chan, enquanto Luiz adotou Luke Chair 666. Assim, eles mergulharam em um mundo de desprezo e intolerância. Guilherme demonstrava simpatia pela extrema-direita, especialmente por Jair Bolsonaro, então pastor evangélico que ascendeu na política brasileira e tornou-se presidente. Em suas redes, ele postava comentários apoiando sua campanha a favor do porte de armas, já que também tinha começado a desenvolver um gosto por pistolas. Em 2018, Guilherme e Luiz viviam em um microcosmo de ódio e ressentimento. Esses sentimentos sombrios os levaram de volta às más experiências que compartilharam na escola estadual Professor Raul Brasil. Então eles se lembraram dos massacres escolares americanos e começaram a pesquisar sobre isso. Eles desenvolveram uma obsessão pelo massacre de Columbine. Já dedicamos outros vídeos a esse caso, mas vale a pena relembrar alguns detalhes importantes. Em 20 de abril de 1999, Eric Harris e Dylan Klebold, estudantes da Columbine High School, no Colorado, entraram armados na escola, mataram 12 colegas e um professor e feriram mais 24 pessoas. Antes de tirarem a própria vida, Guilherme e Luiz glorificaram essas atrocidades no Dogla-chan, onde outros usuários compartilharam seu entusiasmo. Os garotos se identificavam com Harris e Klebold porque tinham sido vítimas de bullying. Em poucos anos, Guilherme e Luiz se tornaram jovens revoltados com a vida. O massacre de Columbine ficou marcado em suas mentes, levando-os a pensar que também poderiam cometer algo semelhante. Ambos continuavam ressentidos com a escola, e a possibilidade de se vingar era irresistível. Guilherme chegou a declarar publicamente que faria algo pior que Columbine. Ninguém acreditou nele, pois era um jovem de 17 anos, aparentemente pacífico, sem histórico de violência. Se tivessem levado isso a sério, muitas vidas teriam sido salvas. Nos 18 meses seguintes, os amigos deixaram de fantasiar e concretizaram seus objetivos macabros. Guilherme juntou dinheiro e conseguiu uma pistola calibre 38 com vários carregadores. Ele também juntou um facão, um arco com flechas e uma besta. Luiz visitou a Localiza, empresa de aluguel de carros, e se interessou por um Chevrolet Onix branco para usar no dia. Ambos compraram botas de combate, balaclavas com caveiras e prepararam coquetéis Molotov ao mesmo tempo. Enquanto ajustavam os detalhes, Guilherme ficou errático. Durante um período de desemprego, recebeu uma chance de seu tio Jorge Antônio de Moraes, proprietário de uma concessionária de automóveis. Como seus avós, ele era generoso e querido na vizinhança, onde o chamavam de Jorginho. Inicialmente, o jovem era responsável e aprimorou sua condução, mas logo começou a roubar peças dos carros. O tio Jorge descobriu e não teve outra escolha a não ser demiti-lo. Guilherme já estava perdido, mas o golpe decisivo veio no início de 2019. Sua avó, que o havia criado como se fosse a mãe, faleceu. O jovem não escondia sua tristeza, mas sua própria mãe não soube como consolá-lo. Ela ainda estava se recuperando de seus vícios. Nesse estado de desespero, Guilherme e Luiz terminaram de preparar os detalhes para realizar o ato com o qual prestariam homenagem aos seus ídolos de Columbine. A data era 13 de março de 2019. Logo cedo pela manhã,
Guilherme usou suas redes sociais para postar fotos de si mesmo, cobrindo parte do rosto com o balaclava de caveira e segurando a arma em uma pose ameaçadora. Com tudo pronto, os jovens entraram no Chevrolet. O objetivo principal era a Escola Estadual Professor Raul Brasil Elpero. Antes, fariam uma parada igualmente mortal. Às 9h30, Guilherme e Luiz pararam na concessionária do tio Jorge. O sobrinho não voltava havia meses, desde que foi demitido por roubo. Assim que entraram, Jorge os recebeu com um sorriso. Ele não guardava rancor, o que mostrava seu bom caráter. É até possível que ele tivesse pensado em fazer as pazes para um possível retorno, se o tio ainda tinha alguma esperança. Com certeza ela desapareceu quando o rapaz sacou sua arma e atirou nele. Jorginho ficou gravemente ferido e morreu horas depois no hospital. Enquanto o tio agonizava, Guilherme e Luiz foram até um Chevrolet Onix branco e partiram em direção à escola. Foi um trajeto curto, já que a instituição ficava a poucos quilômetros. Os jovens estacionaram o veículo, desceram com os capuz expostos, pegaram parte de seu arsenal e seguiram em frente, até a porta da escola. Guilherme foi o primeiro a entrar, encontrando alguns alunos e professores que aproveitavam o recreio. Então ele revelou o revólver calibre 38 que escondia e puxou o gatilho. O primeiro tiro paralisou toda a escola, inclusive o próprio necessário. E é assim que nossa história volta ao começo. Entre as pessoas que estavam perto de Guilherme quando ele entrou na escola, estava Marilena Ferreira Vieira Umeso, uma coordenadora pedagógica de 59 anos. Ao vê-lo sacar a arma, a mulher tentou detê-lo, mas levou um tiro fatal. Perto dela, Eliana Regina de Oliveira Xavier, uma inspetora de 38 anos, tentou fazer o mesmo para proteger os alunos. Ela também foi abatida na hora. Em seguida, Luiz entrou portando um facão, uma besta, arco e flecha. Ambos jovens entraram na escola para caçar os estudantes que agora corriam e gritavam pelos corredores e pátios. Atacaram todos ao redor sem discriminação ou compaixão. Eles lembravam muito bem das instalações, então sabiam por onde se mover. Assim, conseguiram tirar a vida de 5 jovens, Caio Oliveira e Caio Lucas da Costa Limeira, ambos de 15 anos, Douglas Murilo Celestino e Samuel Melquia, de Silva de Oliveira, ambos de 16 anos, e Cleiton Antônio Rivero, de 17. Também deixaram feridos outros que conseguiram fugir e se refugiar em salas e outros espaços. Tudo era loucura e desespero na escola. Iane também tentou escapar e chegou a se virar justamente para presenciar Guilherme atirando em um de seus amigos. Ela não parou, continuou correndo. Logo ela se deparou com alguns corpos e, ao perceber que os atacantes estavam por perto, se escondeu debaixo de um cadáver. Ao perceber que se afastavam, ela se levantou ensanguentada e buscou refúgio no centro de línguas, onde tinha aulas de espanhol. Lá ela foi recebida por outros alunos e funcionários da escola. Em apenas 8 minutos, Guilherme e Luiz já cumpriam o objetivo de emular o massacre de Columbine, e então as sirenes da polícia começaram a tocar. Alguns professores conseguiram fazer chamadas de emergência de seus esconderijos com celulares. Em vez de parar, os autores continuaram em busca de mais vítimas. Assim, eles chegaram ao centro de línguas, bateram na porta para arrombá-la e ameaçaram entrar à força. Quando ouviram que os oficiais haviam entrado no estabelecimento, não tinham por onde escapar, agora estavam encurralados. Então, Guilherme atirou na cabeça de Luiz, o único amigo que já teve, e usou a arma para tirar a própria vida. Poucos segundos depois, chegou um esquadrão de oficiais. Após confirmar que os agressores estavam mortos, eles se identificaram em voz alta como policiais. Ainda assim, os sobreviventes assustados demoraram a sair de seus esconderijos. O massacre de Suzano havia terminado, mas seus efeitos estavam apenas começando. Nas horas seguintes ao massacre, a Polícia Civil de São Paulo iniciou uma investigação exaustiva. Os números eram assustadores. Um total de 10 mortes, incluindo a dos autores, além de 11 feridos. O massacre abalou as autoridades. João Dória, governador de São Paulo, cancelou a agenda e foi a Suzano. Ele disse que era a cena mais triste que já viu. Ele decretou 3 dias de luto.
Por sua vez, Bolsonaro, o presidente que um dos criminosos tanto adorava, manifestou seu pesar pelas redes sociais e classificou o ocorrido como uma monstruosidade e uma enorme covardia. Nessas horas após o massacre, a polícia investigou as famílias dos autores. A mãe e o avô de Guilherme não entendiam como o jovem, aparentemente calmo, pôde ser o cérebro e executor de um ato tão horrível. A família de Luiz também ficou consternada. Na verdade, o avô dele precisou ser sedado devido ao impacto que sentiu ao receber a notícia. A investigação da polícia continuou. Logo, os agentes determinaram que Guilherme e Luiz podem não ter agido sozinhos. Dessa forma, eles encontraram um adolescente que estudava na mesma escola. Soube-se que seu nome era Guilherme Grilo. Conforme algumas teorias, ele ajudou a planejar o massacre, mas não participou porque foi excluído pelos outros dois. No início do planejamento, Grilo foi enviado para uma instituição de menores, mas liberado após alguns dias. Os oficiais não encontraram provas concretas de sua participação no massacre. O horror vivido na escola estadual Professor Raul Brasil mobilizou a opinião pública em todo o país e ultrapassou fronteiras. Durante dias, ninguém falava de outra coisa, era evidente que isso não seria esquecido. A ferida era muito profunda e continuava sangrando. Um dos mais apontados pela sociedade foi Bolsonaro, já que ele nunca voltou atrás em sua política a favor da posse de armas. Esse foi um dos motivos de ele não se reeleger presidente. Em 2022, perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva. Outras consequências imediatas ocorreram no âmbito educacional. Algumas escolas tentam prevenir tragédias contratando psicólogos para combater o bullying entre os alunos. O Ministério da Justiça criou uma linha telefônica direta para que as cidades possam obter informações sobre a violência escolar e ordenou que as redes sociais removam os perfis que incentivem ataques em instituições de ensino. A segurança das escolas também foi reforçada. Hoje, as 74 escolas municipais da cidade são monitoradas por mais de 1.000 câmeras de circuito interno e são patrulhadas por policiais armados. Ao mesmo tempo, o massacre gerou discussões sobre o conteúdo da internet que incentiva a agressão. E como as crianças agora acessam facilmente páginas que deveriam ser ocultas ou nem existir. Uma questão ainda distante de solução global. Por outro lado, o que aconteceu com aqueles que conseguiram escapar da fúria assassina de Guilherme e Luiz? O massacre de Suzano deixou uma marca duradoura nos sobreviventes, como Yane Cesário. No dia seguinte ao ocorrido, quando voltou para casa depois de participar do funeral coletivo das vítimas, ela deitou ao lado da mãe e gritou que queria os amigos de volta e não entendia o que aconteceu. Por isso, ela iniciou terapia e usou antidepressivos. Apesar de tudo, ela se agarrou ao sonho de ser professora. Conseguiu estudar e fazer a faculdade à distância. Ainda assim, ainda é difícil para ela entrar em uma sala de aula. O massacre de Suzano parecia isolado no Brasil, mas, apesar das medidas, episódios similares ocorreram novamente. Em 2021, um jovem de 18 anos entrou em uma creche e uma escola armado com um facão, matando 3 crianças menores de 2 anos e 2 adultos. Em novembro de 2022, um adolescente de 16 anos invadiu uma escola em Aracruz com uma arma semiautomática e roupas camufladas com símbolos nazistas. Ele matou 2, um professor e um estudante. Um ano depois, novamente em São Paulo, um garoto de 13 anos atacou estudantes e professores com uma faca, causando a morte de uma professora. O massacre de Suzano mostra que essas tragédias escolares não ocorrem só nos Estados Unidos. Na verdade, a violência em instituições de ensino é um mal que contamina o mundo e parece estar longe de acabar.